Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre sonhos. Mas se você ainda sonha, você parou de sonhar ou você nunca sonhou na vida. Bom dia, Alana. Bom dia. Tava mesmo esperando alguém entrar, porque hoje a minha internet tá meio esquisita aqui. Ela não tá querendo me ajudar muito, não. Tá, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá normal aí? Me ajuda aí, por favor. Porque senão a gente vai ter que remarcar. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá tudo normal aí pra você? Se por um acaso der ruim, que eu acho que a chuva de ontem deu uma cagadinha na internet, né? Tá? Joia, obrigada. Se por um acaso der algum problema, e aí se tiver oportunidade, você me avisa, por favor, tá? Hoje a gente vai falar sobre sonhos, né? Sobre você ter deixado de sonhar, parado com os sonhos na sua vida, ou às vezes se você nunca sonhou. Bom dia, Vânia! Bom dia! Olha, conto com vocês duas aí, porque eu acabei de falar com a Lana que a minha internet tá meio esquisita hoje. Se der ruim, vocês me avisem, tá? Se alguma coisa acontecer aí, porque por experiência própria, quando acontece alguma coisa na internet aqui, não muda em nada pra mim. Aí eu fico falando e não aparece erro nenhum, não aparece, fica tudo normal. Às vezes oscila a quantidade de pessoas na live, mas isso aqui às vezes pra mim já não é muito real mesmo. Às vezes tem gente aqui e tá aparecendo zerado, então assim, é complicado mesmo. Obrigada, tá? Então assim, vamos lá. Vamos ao que interessa. Eu não sei se vocês perceberam, eu não escolho muito uma pauta para falar nos dias de que a gente conversa aqui de manhã, né? Porque eu deixo bem a intuição fluir. Eu tenho os meus mentores espirituais, então eu deixo a intuição fluir, porque eles sabem, né, muitas vezes mais do que eu, o que algumas pessoas precisam ouvir. Por isso que às vezes a pessoa escuta ali e fala, poxa, isso foi pra mim e tal. Eu vou deixando a intuição, a gente vai falando o que o coração vai pedindo, a gente vai seguindo isso. E eu sou uma pessoa que realmente falo muito de amor, falo muito de sonhos, né? E aconteceu isso de alguém pedir, de alguém falar que não tem sonhos, se isso é normal. E olha, se você é uma pessoa que não tem sonhos, acredita em mim que isso é muito, muito, muito normal. É muito normal. Eu já vinha estudando, eu venho, né? Eu estudo já sobre esse assunto e eu vinha fazendo umas análises sobre isso para poder ajudar mais pessoas no meu perfil, para poder ajudar mais pessoas lá no meu YouTube que está meio parado. Eu vim estudando mais sobre isso, né? Porque quando a gente fala de prosperidade e tal, eu percebi que as pessoas gostam mais. Quando a gente fala de sonhos, tem muitas pessoas que se interessam, mas tem muitas pessoas que dão aquela retraída, sabe? E aí eu comecei a pesquisar há alguns meses atrás o porquê começou a aparecer isso. Eu achei muito interessante. Começou a aparecer esse assunto para mim e eu achei muito interessante quando eu recebi essa pergunta, porque eu já tinha uma ideia. E eu comecei a perceber, sabe o quê? Que eu era assim. Eu era uma pessoa sem sonhos. Eu fui assim a minha vida toda. Eu tinha vontadezinhas, mas as minhas crenças, provavelmente as minhas crenças limitantes, os meus sabotadores internos, eles estavam sempre por trás, dizendo que aquilo não era para mim, que aquilo não servia para mim, que nossa, isso aí é muito difícil, você não vai conseguir, não começa isso aí não faz essa faculdade aí não, porque
você não vai conseguir concluir. Eu não tenho curso superior. Eu não tenho vergonha nenhuma disso, tá? Porque a gente já conversou sobre isso aqui, quantas pessoas têm e tal. Eu não tenho. Eu não tenho nada contra, mas a gente sabe que não é isso que define uma pessoa. Até porque nós somos uma peça muito importante. Você não é uma advogada, você está uma advogada. Você não é uma nutricionista, você está uma nutricionista. O importante é a gente reconhecer, primeiramente, o que a gente é aqui. Quando a gente não reconhece o que a gente é aqui por dentro, nada satisfaz o nosso propósito ou nos faz ter sonhos na vida. Então, eu achei isso muito comum porque eu era uma pessoa assim. Eu tinha vontadezinhas, tá? Eu vou sempre me usar como exemplo porque sou o melhor exemplo que eu tenho, né, para eu poder usar com autonomia. E ao longo da vida as coisas foram, né, acontecendo do jeito que eu acho que a vida queria. Sabe aquela história de deixa a vida me levar? A vida leva eu, a vida foi me levando mesmo. Eu cheguei num determinado momento da minha vida sem nada construído. Nada, nada. A única coisa que eu tinha de bom, de lustroso, de frutífero na minha vida, era que eu tinha construído uma família. Mas com muito amor, lógico, mas você vê que foi no automático. Isso também foi no automático. Eu dei foi muita sorte, mas foi no automático. O número de pessoas sem sonhos é gigante. O número de pessoas sem propósitos. Ultimamente se fala muito sobre propósito, sobre você descobrir o seu propósito. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Você precisa descobrir o seu propósito para você prosperar. E eu acredito que o propósito não é nosso. O propósito é da nossa alma. O propósito ele é de Deus. Propósito é diferente de sonhos, tá? Então, assim, vontadezinhas são diferentes de sonhos, mas elas podem se tornar sonhos. Vontades se tornam sonhos a partir do momento em que você imagina com eles. O sonho é isso, é você usar o poder da imaginação, que é muito grande. É você se ver de alguma forma, é você se ver em algum estado que você gostaria. É você pensar assim, poxa, eu achava muito estranho, porque a maioria das minhas amigas na escola, por exemplo, elas queriam ir para Disney. Elas queriam ver a Disney, elas queriam ir para lá, elas queriam... Eu não tenho vontade não. Até hoje, sinceramente, não tenho vontade. Se eu tiver oportunidade, eu vou? Vou. Lógico que eu vou. Mas dizer que é um sonho não é. Então, assim, busca lá, se você tinha alguma vontadezinha, quais delas ficaram para trás? Os sonhos, as vontadezinhas se tornam sonhos. Você, por exemplo, eu tenho o sonho de viajar de avião, nunca viajei. Eu tenho o sonho de ir para visitar o Ceará. Eu tenho o sonho de visitar, assim, a gente bota sonho, mas às vezes é uma vontade que você tem e você deixou morrer. E é muito comum a gente não ter sonhos, porque a gente não alimenta eles. A gente não alimenta, muitas vezes, as vontadezinhas. A gente não estimula elas, porque a vida costuma vir dizendo pra gente, não a vida, mas a vida que a gente cria no nosso subconsciente, ela vem dizendo pra gente que aquilo não é pra gente, que aquilo é muito caro, que não é para nossa realidade, que a gente não vai conseguir. Como é que você quer viajar de avião se você tem medo de avião, você tem medo de morrer? Como é que você quer visitar o Ceará, conhecer outras culturas, conhecer uma tribo indígena, conhecer, se você não coloca isso num papel? Sonhos precisam se tornar metas também, tá? Sonhos precisam se tornar metas. Mas a gente vai deixando a nossa vida no automático levar a gente. E a gente vai deixando para trás as fagulhas de sonho que às vezes a gente podia construir e não constrói. Ô Débora, como é que eu faço para consertar isso?
Porque normalmente uma pessoa sem sonhos, ela vai realmente vivendo a vida no automático. Ela vai se sentindo estagnada, a vida dela vai perdendo o sentido. A nossa vida vai perdendo sentido a partir do momento que a gente não alimenta nada para um futuro. É por isso que eu digo sempre, a gente não tem que viver no futuro. A gente tem que viver o agora. Mas é por isso que as pessoas entram em depressão, porque elas param de sonhar. Quando elas param de sonhar, quando elas olham para a vida delas como está, e faz ali uma perspectiva de vida para frente, elas percebem que elas não têm lugar nenhum para chegar. Eu vou continuar vivendo isso aqui, é isso aqui todo dia, é isso aqui que eu vou continuar fazendo, é isso aqui que eu vou continuar sentindo todo dia, até lá na frente. Eu tenho uma perspectiva de vida ainda de mais 40 anos, eu posso morrer amanhã, mas eu tenho essa perspectiva de vida de mais 40 anos, de mais 50 anos, e eu vou continuar vivendo isso aqui. É por isso que esse tipo de doença se instala, porque a pessoa vive lá no futuro com esse tipo de preocupação e vê muito mal o seu agora, porque ela não tem sonhos, ela não tem o que buscar. Então os sonhos, eles movimentam a nossa vida. É muito importante sonhar sim, porque eles movimentam a nossa vida. E como é que a gente faz para mudar isso? Como é que a gente faz para começar a ter sonhos? Se amando primeiro. Ai, vem a Débora de novo falando de se amar primeiro. Se amando primeiro. Se amando primeiro. Se amando o deusinho, a deusinha que tem lá dentro de você, né? Amando esse deusinho, essa deusinha. Reconhecendo isso. E começando a colocar uma outra ótica na sua vida. Começando também a tentar entender como que foi a sua família, como que foi a sua infância. É por isso que você precisa se amar primeiro, para essas memórias não te causarem dor. Quantas vezes você ouviu que você não podia? Quantas vezes você ouviu que vocês não tinham dinheiro suficiente para aquilo? Quantas vezes você ouviu que saiu de casa e de repente sua mãe falou assim para você: a gente vai ali no mercado, pelo amor de Deus, não me pede nada. Não me pede nada, não tem dinheiro. Não me pede nada. Quantas vezes você passou por uma casa bonita, por uma casa e falou: ai, que linda, que não sei, mas isso aí não é pra gente, não. Quantas vezes você foi na praia e falou: ai, eu queria tanto ficar aqui, eu não queria ir embora, não. Minha filha, mas a alegria de pobre dura pouco, vambora. Quantas coisas, não só nesse sentido, mas o sentido do dinheiro, eu já falei isso aqui, o sentido do dinheiro, ele é o que mais destrói. É impressionante, porque eu já falei também que a pessoa com muito dinheiro, ela pode ter muito dinheiro, mas se ela não se amar lá no fundinho, se ela não se amar lá dentro, se ela não descobrir quem ela é uma pessoa triste e pobre. Não é esse tipo de riqueza, ela vai descobrir que não era esse tipo de riqueza que ela estava buscando, né? Em contrapartida, a pessoa, uma das coisas que mais destroem a alegria do ser é o dinheiro. O dinheiro limita muito a vida do ser humano. Essa troca, essa necessidade de troca por esse papelzinho que em muitas situações se torna escasso, ele limita muito a vida do ser humano. Existem pessoas que mesmo ganhando bem, na minha infância eu conheci pessoas que tinham uma vida confortável, e mesmo assim, hoje em dia, analisando, entendendo tudo que eu entendo, eu percebo o quanto elas tinham um pensamento escasso. Não posso fazer um estudo em cima delas porque eu perdi o contato. E a escassez vai atingir a sua vida em todos os sentidos, não só no dinheiro. O dinheiro, quando a escassez chega no patamar dinheiro, você pode ter certeza que ela já fez um estrago gigantesco em outros setores da sua vida e você não percebeu.
a gente vive tão no automático, mas tão no automático, que a gente só percebe a escassez quando começa a faltar o dinheiro. Só que antes de faltar o dinheiro, faltou conversa, diálogo, apoio, faltou amor, faltou olhar no olho, no seu olho no espelho, no olho do seu parceiro, no olho do seu pai e da sua mãe. Faltou abraço. Faltou perspectiva. Faltou perspectiva. Então, quando a escassez atinge o patamar dinheiro, você pode ter certeza que ela já saiu atropelando a sua vida. No todo, faltou sonhos. Os seus sonhos ficaram escassos, porque a escassez invadiu a sua vida também. Então, quando ela chega lá no dinheiro, que é uma coisa que fere muito o ser humano, porque o dinheiro demanda muita coisa na nossa vida. O dinheiro não traz felicidade. Vamos analisar essa frase com cuidado, porque depende do que é felicidade para você. Ele não vai trazer aquela felicidade que eu falei, que é de se conhecer lá dentro. Mas existem muitas pessoas que no momento como estão agora sofrendo por dinheiro, que se elas recebessem uma quantia de dinheiro, elas voltariam a respirar com mais calma, com mais tranquilidade, mais aliviada. Elas teriam mais liberdade. Então o dinheiro te traz liberdade para tudo. Liberdade para você viajar, liberdade para você ter comida dentro de casa, porque tem gente que não tem. Liberdade de escolher o que você vai comer. Liberdade de poder escolher uma escola para os seus filhos. Liberdade de poder fazer mais pelos outros. A gente se torna escasso em tudo. Um dos fundamentos de prosperidade... Gente, tá tudo normal aí? Porque agora foi a minha luz que deu uma... Fala pra mim, por favor, se tá tudo normal, que agora minha luz deu uma piscada aqui. Me ajuda aí, alguém me diz, tá normal minha luz? Bom dia, tá normal? Obrigada, Vânia. Enfim, vamos retomar aqui para a gente não perder muito. A gente não pode viver lá no passado. O que eu quero dizer com a gente vendo da onde saiu essa escassez? Provavelmente do seu eu interior ferido, né? Da sua criança interior ferida e de você, dos acontecimentos lá do passado. O que é importante a gente saber... Obrigada, Lana. O que é importante a gente saber é que tudo isso tem como mudar. Lembra que eu falei para vocês que nossa mente, né, nosso cérebro é como se fosse um computador, mesmo computador possante aqui, a gente tem condição de instalar os mesmos hardware, softwares em outro computador, a gente tem como fazer isso, isso é chamado de reprogramação mental. E tem um monte de gente que acha que isso é besteira, mas não é, porque o fato é que a gente vem vindo a vida com uma programação. Muitas vezes, na maioria das vezes, de escassez. Porque numa família onde se não se diz eu te amo para os filhos, porque os pais amam os filhos, eu sei disso. Meus pais me amavam muito, me amam até hoje. Meu paizinho, de onde ele estiver, eu sei que eu sou o amor da vida dele. Minha mãe, eu sou o amor da vida da minha mãe, eu sei disso. Todos os filhos, os pais amam, mas eles não dizem. Muitas vezes eles não dizem. Muitas vezes a vida no automático do seu pai saindo cedo para trabalhar, voltando tarde, quando volta tá estressado, te dá uma bronca. Não era isso que ele queria fazer, mas ele não tem força para agir de outra maneira. A escassez atinge a gente desde muito, muito cedo. Tô com a gatinha aqui do meu lado, quase que apertei ela com o meu cotovelo, tadinha. A escassez atinge a gente nesse ponto aí. Então, quando o amor se torna escasso, quando os gestos de carinho se tornam escassos, quando esse tipo de coisa se torna faltante na sua vida,
Você vai parar, você não aprende, você começa a achar ridículo você falar eu te amo pra você mesmo na frente do espelho. Eu nunca passei por isso, eu nunca tive isso. A gente reflete, vai refletindo ao longo da vida aquela programação que a gente recebeu lá na infância. Minha mãe não tinha tempo, não sentava comigo no chão para eu brincar quando eu era criança, tá? Quem podia fazer isso um pouco comigo era minha irmã, que era mais velha que eu. Minha mãe não tinha tempo disso, estava sempre trabalhando, estava sempre correndo, estava sempre cansada, 4 filhos, uma luta, sempre uma luta. Foi isso que eu levei, uma luta, uma luta. Eu fiz a mesma coisa com a minha filha, olha que com outra cabeça, que com outra percepção, eu em muitos momentos fiz a mesma coisa com a minha filha. Eu não sentava no chão para poder brincar com ela, sabe? Eu queria, eu ficava buscando, mas a minha mente sabotadora ficava dizendo para mim assim: ah, tudo bem, você não teve isso. Precisa fazer isso com ela? Não, você não teve isso. E aí, às vezes, eu fazia um esforço enorme, às vezes passava. E às vezes eu fazia um esforço enorme e eu ia lá, sabe? Falei eu te amo muito, eu te amo pra minha filha. Hoje em dia ela tá na fase da adolescência, ela dá aquela torcidinha de nariz e fala assim: te amo também. Mas imagina se eu não disser. Imagina se a gente perder esse fluxo. Quantas dificuldades a gente vai passando ao longo da vida até perceber que a gente entrou na escassez por falta de amor e por isso a gente deixa de sonhar, tá? E é muito comum, é muito normal. Se você for parar em qualquer lugar desse que fala, se você encontrar, como eu encontrei há uns meses atrás, eu até procurei agora, quando me pediram para falar sobre isso, eu procurei novamente, eu não encontrei, eu devia ter salvo na época, né? Os comentários das pessoas são muito tristes. Comentários de pessoas dizendo que eu não tenho mais sonho. Na verdade, eu nunca tive sonho na minha vida. Eu tô vivendo, não sei porquê. Eu tenho um sorriso lindo, eu vivo sorrindo para os outros, um sorriso lindo, largo, mas ninguém sabe como que eu tô por dentro. Vocês devem conhecer alguém assim, eu conheço pessoas que vivem sorrindo, vivem fazendo tudo pelos outros, vivem felizinhas, vivem, aquela felicidade que às vezes você percebe que, caramba, tem alguma coisa estranha aí. Tá sempre, 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 sempre muito felizinha, muito bom humor, muito alto astral. E aí quando você vai procurar lá debaixo do tapete, tem uma máscara lá, guardadinha. A máscara real tá lá. São pessoas excelentes, mas elas estão maquiando a dor. Você também, Vânia? Pois é, elas estão maquiando a dor. Elas estão sorrindo, mas elas estão chorando, tá? Vamos lá. Como que a gente pode fazer para ir revertendo essa situação? A gente precisa entender que, a gente entendeu o quê? Que os sonhos são as nossas vontadezinhas. Você tem que, uma das coisas mais interessantes de se fazer, e isso aqui é bom até para descobrir o propósito, tá? Porque eu falei que eu também não era uma pessoa com sonhos. A pessoa que ensina a seguir os sonhos hoje não tinha sonhos. E aí eu fui fazendo muitos exercícios, eu fui modificando vários hábitos, a minha rotina matinal foi uma delas, eu já falei isso para vocês. Eu fui colocando a minha vida nos trilhos para eu conseguir voltar a sonhar. E como é que a gente faz isso? Chega um momento na vida, quando você fica mais velho, né? As pessoas, isso é psicologicamente explicável, que as pessoas quando vão ficando mais velhas, elas querem mais segurança. Na mente delas, elas querem mais segurança, porque elas não vão ter mais tanta vitalidade. Olha como é que a gente já se sabota. Ao invés de programar um corpo forte, um corpo saudável para a velhice, para o futuro, a gente já vai vestindo a roupa da velhice. A gente não, porque eu não estou fazendo isso não, tá? Eu mudei isso aí em mim. Mas é normal, o ser humano já vai vestindo a velhice antes da hora. Antes da hora ele já vai se aposentando. Antes da hora ele já vai deixando os sonhos de lado, ele vai deixando de sonhar, porque ele quer se estabelecer,
porque ele quer estar mais tranquilo. Minha mãe tinha uma vontade, um sonho de andar de avião. Ela nunca tinha voado de avião. E ela voou de avião. Minha mãe tem 76 anos. Hoje acho que ela não tá aí, né? Minha mãe tem aí acho que 75 ou 76 anos. Esqueci quanto minha mãe fez. Acho que é 76. Tem uns 2 anos que ela voou de avião. As oportunidades surgem. Quando você tem um sonho, as oportunidades surgem. Tá? E ela amou, adorou. Então, assim, se Deus quiser, um dia ainda vou poder proporcionar mais isso para ela. Eu sou a pessoa que não gosto muito da ideia, não. Mas eu vou proporcionar isso mais para ela. Mas eu tenho que me adaptar a essa ideia, né, gente? Porque eu gostaria de, não só pela internet, mas de fazer mais coisas espalhadas, né, nas cidades aí do Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Tanto para sonhos quanto para propósitos, a gente vai se concentrar, respirar fundo e pensar assim: se eu, olha, anota essa daí se vocês quiserem, hein? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, se eu tivesse todo o dinheiro que eu quero, se minha vida financeira estivesse tranquila hoje, tô rica, o que eu estaria fazendo? Se eu já tivesse todo o dinheiro que eu quero hoje, que eu preciso, se eu já tivesse meu dinheiro sobrando, porque o dinheiro que eu quero, às vezes as pessoas só querem dinheiro para pagar as contas, né? Às vezes a escassez tá tão grande que as pessoas só querem dinheiro para pagar as contas. Então, assim, vamos supor, se eu tivesse 1 milhão na minha conta hoje, vamos melhorar essa pergunta aí. Se eu tivesse 1 milhão na minha conta hoje, o que eu estaria fazendo para preencher o meu tempo? Anotou? Se eu tivesse 1 milhão na minha conta hoje, o que eu estaria fazendo para preencher o meu tempo? E você vai fazer essa pergunta pelo menos uma vez por dia, na hora que você for dormir. E outras vezes, se você quer fazer ela durante o dia, pode fazer sim. Mas você precisa de pelo menos um momento com muita concentração, respirando fundo, intencionando essa pergunta aqui para o centro do seu, para a região aqui do seu coração e dizendo: se eu tivesse 1 milhão na minha conta hoje, o que eu estaria fazendo da minha vida? Tá? Essa pergunta é fundamental. Não importa, faça todos os dias. Se vai demorar, se a resposta vai chegando aos poucos. Faz um Ho'oponopono antes e depois faz a pergunta. Você vai vendo como as coisas vão chegando a você. Lembra do que eu falei, que Deus fala com a gente de várias maneiras. Às vezes com uma frase que você lê na internet, às vezes com uma live que você está vendo, às vezes com uma música que você está ouvindo e você tem de repente aquele insight e fala: caramba, essa é a minha resposta. E não se preocupa se ela demorar. Só confia com toda a fé que existe em você. Confia que a resposta vai chegar. Sabe? Tipo, já enviei a minha pergunta. Eu não preciso nem ficar reafirmando ela. Mas de vez em quando pensa nela. Pensa na sua pergunta. Se eu tivesse 1 milhão hoje, o que eu estaria fazendo na minha vida? Quando você faz essa pergunta, automaticamente o seu cérebro começa a trabalhar. Né? Lembra que eu falei com vocês que o cérebro vai buscar a pergunta lá no subconsciente? E essa pergunta tem um poder enorme de movimentar e chacoalhar o seu subconsciente. Sabe por quê? Porque vai vir um monte de respostas, da sua mente consciente, rapidinho, vai vir um monte de respostas loucas, vai vir um monte de resposta boba. Mas essa pergunta, ela é fundamental para chacoalhar o seu subconsciente, para você achar uma resposta que vá se alinhar com o que você vai falar assim: isso aí realmente eu gostaria de fazer. E sonhos, presta atenção numa coisa: você não teve sonhos até hoje, perdeu os seus sonhos.
Não fica procurando um sonho muito grandioso, não, tá? Eu costumo dizer que, ó, sonhar grande ou sonhar pequeno, alto ou baixo, grande, pequeno, gasta a mesma quantidade de energia, dá o mesmo trabalho, tá? A energia que você gasta para sonhar grande ou para sonhar pequeno, gasta a mesma quantidade de energia, vai te gerar mesmo gasto de energia. Mas se você for uma pessoa sem sonhos até hoje, começa com coisas pequenininhas. Não vai direto lá para cima não, porque senão você vai ter os seus sabotadores aí, as suas crenças limitantes, te travando mais uma vez. E elas estão inconscientes, lembra? Faz o Ho'oponopono para ir trazendo elas à tona e você poder ir perdoando, se curando e se limpando. Então esse é o primeiro exercício para você descobrir os seus sonhos. Faça a pergunta e para você se conectar com os seus sonhos, tá? Faça a pergunta e estipule um sonhozinho pequenininho. Ah, mas como assim? Se eu não tenho sonho, como é que eu vou estipular um sonho pequenininho? Não sei. Vê se alguma resposta vai vir, vê se alguma coisa você pensa, isso aí eu gostaria de fazer, ou então simplesmente coloca uma meta. Não tem sonho? Estipula uma meta. Ó, a gente tá em setembro. Dezembro eu quero passar o ano novo em tal lugar. Dezembro eu quero passar o ano novo na praia. Ou se você já passa. Dezembro eu quero passar o ano novo num sítio. Dezembro eu quero passar o ano novo. Entendeu? Estipula umas metas, umas coisinhas assim, que não são bem sonhos, mas que são algo que você vai movimentar a sua mente para fazer. Esse foi só um exemplo, você pode fazer outras coisas, tá? Existem mais algumas coisas que se pode fazer, mas não adianta encher você de exercícios se você ainda não fez nenhum, porque a gente fica muito perdida. A gente chega num certo patamar de escassez e desse tipo de automático na vida justamente por estarmos perdidos, tá? Estarmos perdidos sem saber para onde ir, sem saber que caminho pegar, sem saber o que fazer. É por isso que a gente fica dessa maneira, porque a gente fica perdido durante a vida. A vida não vem com um manual de instruções, né? A gente vai seguindo no automático desde pequenininho. Lembra que há dias atrás eu falei com vocês da escola, do modelo de escola? A gente vai seguindo esses padrões desde pequenininho, desde o automático está desde pequenininho e agora está desde pequenininho mesmo, porque antigamente as crianças tinham que estar na escola a partir dos 6 anos, agora, se eu não me engano, é a partir dos 3. Então, é mais cedo que se coloca o indivíduo no automático, tá? Outra coisa que é muito interessante de se fazer, e pode parecer estranho, mas não é. Vai fazer todo sentido depois que eu der uma explicada para você. Ser voluntário em um orfanato. Procurar se tem algum orfanato na sua cidade, algum orfanato perto de você e ver se é possível. Normalmente é possível, tá, gente? Mas ver se é possível uma vez por semana ou de 15 em 15 dias que você visite o orfanato. Você não precisa levar nada. Às vezes está ruim de grana, não precisa levar nada. Você fala que você só quer visitar e passar um tempo com as crianças para dar o que você tem de melhor, que é você, a sua presença. Brinca com elas, tira um cochilo com elas, sabe? Conta uma história, senta em volta, senta no chão e brinca com elas. Esse exercício ele movimenta muita coisa na nossa vida, principalmente a nossa criança interior. Ele traz um crescimento, várias dores. Olha quantas criancinhas que você vê ali, meu Deus, e você pensa como que deixaram essa criança aqui. São várias perguntas, meio que sem respostas, porque quando a gente olha isso, a gente não acha uma resposta, né? A gente não faria uma coisa dessa. Então,
existe aí um alinhamento, um trabalho muito grande com a sua criança interior, um trabalho muito grande de servir ao outro, de fazer a caridade, que é uma das peças fundamentais da engrenagem do universo, ser caridoso. E o trabalho que isso vai fazer na sua alma, o trabalho que isso vai fazer no seu interior. E aí você depois, em algum momento, pode até pensar, para onde vão os sonhos dessas crianças? Será que essas crianças vão ter oportunidade de sonhar? Será que essas crianças... Entendeu? São tantas perguntas e as perguntas movimentam o mundo. Não se preocupem, gente, em ter as respostas, todas as respostas. Se perguntem em nunca deixar de fazer perguntas. Quando você não tiver mais perguntas para fazer, realmente a sua vida vai perder o sentido. Então, assim, deixa as perguntas se movimentarem. Então, se você tiver oportunidade, por exemplo, na cidade que eu estou morando hoje, né, alguns anos eu estou morando aqui, eu não conheço nenhum orfanato aqui. Eu conheço, tem ou tinha, eu ainda tenho que ver isso direito, uma APAE, tá? Mas não é um orfanato. Mas esse trabalho com orfanato é muito interessante. A APAE também é muito interessante. Esse tipo de coisa, se deixarem. Você pode, você não tem um orfanato, mas você gosta de bichinhos, gosta de animaizinhos. Vai num canil, num gatil, onde tem animais para adoção, né? Isso tudo você pode fazer. Ah, eu vou sair, eu tenho um problema sério, que eu não posso fazer um trabalho desse num gatil, num canil não, gente. Por enquanto não. Porque senão eu vou sair trazendo todo mundo, vou querer trazer todo mundo para casa. E com as crianças também. Mas isso aí é justamente para a gente poder trabalhar o amor dentro da gente. Vocês não têm noção do quanto visitar um orfanato, do quanto fazer um trabalho num orfanato mexe com o seu coração, mexe com a sua alma, mexe com o seu amor. Dores podem ser sanadas aí. Dores que você não sabe que tem podem ser descobertas aí. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um trabalho num orfanato, eu não tenho nada para oferecer, eu não sei ensinar nada. Teu tempo vai ser tudo. 1 horinha que você tiver por dia, 40 minutos que você tiver por dia, vai ser tudo para aquelas crianças que estão ali sem ninguém. E isso é realmente transformador. E isso ainda te coloca na posição de servir ao outro. E aí você vai descobrir uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, tão sem explicação, porque é uma coisa que só se sente, que a sua vida vai ter, sim, outro sentido, tá? Esse é um assunto muito denso e complexo. A gente realmente não consegue abordar tudo em uma aula só. A gente não consegue, às vezes, abordar isso tudo tão à distância. Às vezes é interessante que a gente esteja mais próximo, né? Ou que a gente tenha um trabalho mais intensivo, né? Mais junto, né? O terapeuta e você. Porque quando a gente fala assim, a gente vai explanando várias coisas. E assim, muitas vezes, por mais que essa aula fique gravada, às vezes você não consegue pegar a essência de tudo. Mas pega a essência dessas duas coisas que eu tô te falando. Faça a pergunta, tá? Faça a pergunta e procure, se possível, uma obra de caridade para fazer. Um orfanato é excelente para isso. Se você tiver a oportunidade de visitar um orfanato, faça isso, tá? Começa só com isso. Não fica colocando outras coisas para você fazer. Não fica, por favor, e isso não é nem maldade minha, mas não fica procurando resposta, tipo assim, procurando vídeo na internet sobre isso. Faz o exercício, faz o exercício. Exercita isso na tua vida, movimenta isso na tua vida primeiro. Porque às vezes muita informação deixa a nossa mente obesa e a gente não consegue aplicar nada. Então faz isso, faça a pergunta,
procure um orfanato, se possível, alguma obra de caridade para você se envolver, tá bom? Então, a gente não consegue abordar tudo, a gente não consegue falar de tudo e nem às vezes ajudar da maneira como a gente gostaria numa aula como essa daqui. Mas eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tentei dar o meu melhor, tá? Pra gente conseguir, com essa união, com esses pensamentos, levar muita energia para nossa manhã, refletir, fazer as perguntas e as respostas chegarem, ok? Eu espero sim ter te ajudado. Eu sei que às vezes eu não te ajudei muito aqui, mas você pode não acreditar em tudo que eu falei, mas faz, pelo menos faz, só faz o que eu te disse, tá bom? Meninas, muito obrigada, tá? Vocês estão tão quietinhas, agora eu tô pensando, será que eu tô com internet? Parece que eu tô. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero realmente ter ajudado. A gente tem muitos temas para falar, tem muitas coisas da vida. Eu não falei nem do lado espiritual aqui hoje, né? Mas tem o lado espiritual também, por isso que é um assunto muito denso. Eu sempre procuro trazer as duas partes, né? Porque eu falo de espiritualidade, mentalidade, comportamento, porque isso para mim, até a lei da atração, isso está tudo muito unido, muito. Gratidão, Vânia, muito obrigada por você estar aqui comigo de novo. Lana, meu amor, um beijo, beijo, Vânia, beijo, Lana, beijo no coração de vocês. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui comigo hoje, tá? Precisar de mim, me chama lá no direct, tá bom? E a gente se vê na próxima segunda-feira. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, cheio de amor e gratidão a Deus mais uma vez e a todos vocês que tiraram um tempinho para passar essa manhã aqui comigo. Eu espero que o seu dia seja simplesmente espetacular. Que dia maravilhoso! Que vida maravilhosa a gente tem! Que os sonhos pipoquem na sua vida e você tenha, meu Deus, eu tenho que escolher um. Eu vou, segue em frente. Vive a sua vida com muito, muito amor, principalmente por você. Que Deus mande aquele cupidinho, aquele anjinho para dar uma flechada no seu peito e você se olhar no espelho e descobrir que você é o maior amor da sua vida. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Que o DNA próspero que tem nas suas veias, que é o DNA divino, porque você é a extensão da fonte criadora, que essa prosperidade desse DNA aflore em todos os setores da sua vida, mais e mais, todos os dias. Beijo grande no coração de vocês, eu amo vocês. Um beijo, 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 até segunda-feira. Deus quer. Beijo, meus amores!